Dando início agora ao nosso setor de entrevistas, vamos chamar assim, do Ser Mulher Transformação. Hoje temos a entrevista, na verdade, um bate-papo com uma mulher incrível que conseguiu fazer esse processo. Deixa eu dizer para vocês como é um pouquinho do currículo dela. Ela é técnica em eletrotécnica, licenciada em matemática, pós-graduada em metodologia do ensino da matemática, concluinte de engenharia de produção, atuou como eletrotécnica por 21 anos, atuou como instrutora de eletrônica industrial na ONG de formação profissional, Centro de Trabalho e Cultura por 14 anos, é técnica de operação há 16 anos, é mãe de 2 jovens, num casamento sólido, estável, atuante no grupo de mulheres que buscam autoconhecimento e evolução. Josiane Muniz da Silva, prazer ter você aqui. Uma honra para mim estar com você, Norma. Obrigada por essa oportunidade. Vamos ver essa conversa. Vamos conversando. Primeiro, traz assim para a gente, né, como é que você se vê mulher, como você se via, como foi essa mudança, que eu sei que você fez uma grande transformação na sua vida como mulher, mas uma pequena falinha aí, uma retrospectiva para o pessoal entender, inclusive, que é possível fazer essa evolução, essa transformação. Então, bem objetivamente, para você, hoje, o que é ser mulher? Então, eu tive sempre muita dificuldade de aceitar esse ser mulher, porque desde que eu escolhi profissionalmente seguir com a carreira de eletrotécnica, é sempre um espaço muito masculino, né? Tanto que quando eu fiz o concurso para o Cefet, eu fiz para telecomunicações. Naquela época, 1984, 5, era a moda, era a Telp que estava na frente, né? E eu passei na segunda opção, que era a eletrotécnica. E quando eu comecei no curso, tinham poucas meninas, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de já iniciar a trabalhar mesmo durante o curso, né? Eu tinha uma tia que abriu portas para mim. E aí, assim, ao longo do tempo, ficou claro a dificuldade que é para a mulher trabalhar na área técnica e compartilhar as coisas. Então, por exemplo, eu fiquei na área de projetos, né? A oficina era dos meninos e a gente era do escritório. Só que eu sempre sonhei de ir para a área mais industrial, né? E no início da minha carreira profissional, eu tive muita dificuldade, porque eu era muito tímida e não tinha muitas informações, né? Então, quando você pergunta assim, o que é ser mulher hoje, né, depois de 54 anos, mais de 30 na área de atuação, né? Esse tempo que eu passei na ONG, né, lá no Centro de Trabalho e Cultura, boa parte eu era autônoma durante o dia e à noite que eu dava aula junto com a equipe, que é uma equipe que era multidisciplinar. Então, ser mulher nesse campo técnico especificamente ou qualquer um, né, assim, mais onde tem um predomínio masculino, você precisa saber um pouco mais, você precisa se colocar um pouco mais e assim, ao longo dessa minha história, durante muito tempo eu achava que eu tinha que ficar mais masculina, né? O início da minha carreira profissional, quando eu terminei meu estágio, eu fiz meu estágio numa empresa lá do Bongi, e na sequência, por N situações, eu saí. E quando eu comecei a procurar, né, emprego, que fazia entrevistas nas grandes metalúrgicas, né, da área aqui de Pernambuco, da região, muitas vezes eu passava na prova, mas o entrevistador chegava e falava assim, mas você não é a provedora da casa, né? Aí então eu vou dar a vaga para ele, que não foi uma nota igual à sua, mas ele é o homem da casa, é quem vai. Então isso nos anos 80 era muito comum, né? Teve momento de eu me vestir com a camisa do meu marido na época. Deixa eu interromper um pouquinho. Como era para você nesses momentos, a sua mulher interna, subjetiva, como é que ela se sentia quando dizia a vaga é sua, mas eu vou passar para o outro que é homem? Em termos era isso.
Para mim era muito difícil, porque eu queria, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa autorização, né? E aí tinha uma outra coisa que mexia comigo, que mexeu muito no início, né? Que assim, como eu ficava em escritório, né? Eu cheguei a ser chamada a atenção com relação à aparência, porque eu não me arrumava. Eu não tinha essa vontade de me arrumar. Animava, você quer dizer o quê? Não me animava a me arrumar. Você não gostaria, naquela época, de se mostrar como mulher? Não, porque eu queria, porque só quem arrumava o emprego, só quem ganhava a vaga era homem. Então a minha tendência, e eu queria muito ficar mais no campo, vivenciar as coisas mais na área, porque era onde se concretizava as coisas. Então você está dizendo que você se esforçava muito tecnicamente para se posicionar nos trabalhos, considerando que você era mulher. As meninas com quem eu trabalhava, na época eu aprendi muito com elas, todas dominavam, né, a técnica, eu aprendi junto com elas. E eu via assim, né, que as meninas gostavam de se arrumar e tal, mas eu não sentia muita vontade. Eu gostava muito de estar vendo. Peraí, eu projetei um quadro. Como que ele ficou pronto no concreto, né? Eu fiz um diagrama elétrico. Como que ele se concretiza no painel? Como que se arruma? Só que esse espaço era sempre um espaço masculino, né? Então, eu, ao longo do início da minha carreira, principalmente, é, busquei até me vestir muitas vezes. Muito mais parecida com. Então, vestia às vezes camisa de botão para ir para alguma entrevista e tal. Só que não adianta, Não era né? você, Porque né? não A sou mulher eu, ficava né? gritando lá dentro, Então, né? quando eu virei autônoma mesmo, né? E aí eu comecei a trabalhar num grupo um pouco menor, e que eu ia com o professor da ONG que a gente trabalhava. Então, a gente, quando chegava, aí todo mundo, a assistente, né? A assistente, né? Então, no começo, logo quando a gente começou a trabalhar, então, como era eletrônica industrial, eletricidade industrial, então eu ia para várias empresas aqui da área e fazia trabalhos com osciloscópio, com alguma fonte de geração de sinal, eu tinha que medir e tal. Então, à medida que eu ia aprendendo com ele, né, e via que eu conseguia fazer só, eu fui começando a me soltar. Esse tempo eu já comecei a dirigir, já começava a fazer. Então, quando eu chegava às vezes na fábrica sozinha para encarar algum problema, as pessoas diziam: cadê fulano? Não, vá chamar ele. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ter, se eu não conseguir resolver, eu chamo, né? E é engraçado porque quando em 2008, né, quando eu mudei de carreira, saí de ser autônoma, de ser empreendedora junto com os meninos, né? Por N situações, né? E passei a trabalhar numa empresa um pouco maior e com estabilidade que eu não tinha, né? As pessoas começaram a cobrar: cadê a engenheira? E eu ainda não era, né? E aí o pessoal me contando: não, depois de um tempo que eu consolidei o conhecimento, muitas coisas até, só eu que sabia até um certo tempo, né? Então o pessoal começou a cobrar: cadê a engenheira? Eu disse: não, agora ela não está mais parte da equipe. Então, assim, você percebe nesse processo que é uma construção que você vai fazendo a cada dia. Não é só você chegar e dizer: não, eu tenho um currículo. Você citou N coisas aí, mas essas coisas, se eu não concretizar, se eu não fizer, não vale. Sim, é mais a ação do que a fala. A fala. E essa transição, como é que você se sentiu, já que você foi fazendo gradativamente, como é que você se sentiu nessa transição? Em termos de se sentir fortalecida, de se identificar como mulher, de se posicionar como mulher, você começou a sentir isso? É muito engraçado, porque assim, a mulher profissional, né, carrega uma culpa muito grande, né? Você citou duas filhas que eu tenho, né? Uma que é de 1998, coitada, ela pegou toda a fase que eu era autônoma. Então, muitas vezes eu deixei Juju sozinha com os outros, né? Ela não via a mãe próxima, né? Então, quando eu mudo de carreira e vou para uma estabilidade, que eu começo a ter carteira assinada, que eu começo a ter os direitos e começo a ter alguns apoios que eu não tinha, eu começo a dar uma estrutura para ela que ela nem conhecia também, de estar mais perto, de conseguir dar professores e tal. E aí, assim,
No primeiro momento, quando eu saí do grupo, para mim foi terrível, assim. Não foi fácil porque eu me senti muito culpada, né? Como assim? Eu era aqui voluntária, eu era militante, porque eu era uma militante política muito pragmática, achando que a educação muda, que a conversa poderia transformar o mundo. E de repente eu vi que eu precisava de uma casa que eu não tinha, eu precisava de ter uma proteção que eu não tinha, porque nesse período, né, hoje eu tenho 30 anos de trabalho, mas eu tenho um buraco na minha carreira de mais de 12 anos, que foi como autônoma, então minha aposentadoria está comprometida por isso. Então, quando eu faço essa transição, eu carrego uma culpa muito grande, porque eu achava que deveria ter sido, sei lá, mais leal, de uma certa forma. Só que, ao mesmo tempo, o grupo do qual fiz parte me deu muita força. Não, vá-se embora, você pode, você é capaz e tal, né? Então, quando eu inicio o trabalho nesse outro espaço, é outra lógica, né? Eu saio de uma estrutura horizontal, onde a gente discutia e conversava sobre tudo, para uma estrutura verticalizada, onde todos entram iguais, porque nós entramos via concurso público, sem saber exatamente onde cada um vai ficar. Porém, na medida que se decide onde cada um vai ficar, que cargos vão possuir, ocupar, né? Se define uma luta política totalmente diferente. E esse processo, né, num ambiente entre que entraram 230 pessoas, 20 e poucas mulheres, ou seja, a minoria. Quem são essas mulheres nesse conjunto, né? Então essas mulheres precisam ser, né, muito esforçadas, precisam ter posição, e aí como eu chego com uma história forte política, desde o início eu sempre não conseguia ficar calada em alguns momentos. Tentei contribuir, tentei ajudar, mas a mulher Josi ficou muito nessa dualidade. Eu preciso ser essa técnica e, ao mesmo tempo, como assim, né? Dar conta de tudo. Né? Então, as minhas filhas vivenciaram todo esse processo, às vezes bate, né, todo a culpa, só que eu consegui, eu acho, né, ter corrigido algumas coisas, outras não ter como, né? Então, agora, né, passado esse período já e estando nesse processo de construção, principalmente junto com você, com as meninas do grupo que a gente já faz parte e tudo, eu me sinto hoje muito mais tranquila e olho para trás e faço, nossa, superei um monte de coisa, né? E aprendi, né? E aí eu acho engraçado porque todas as situações negativas que eu vivi, né, de ter vivenciado uma incompreensão dentro de casa que me obrigou a casar, né? Ter vivenciado anos depois uma nova incompreensão da minha tarefa, porque como autônoma eu trabalhava sempre à noite. Então, como eu tinha que fazer manutenção em subestações à noite e tal, então um dia meu pai falou: "Que trabalho é esse?" Como assim? Né? Ele não tinha ideia de que você entrava numa fábrica ou numa loja grande quando o expediente acabava. Né? Então, esse era o grupo que eu fazia parte. Então, a gente novamente vai ter uma ruptura. E aí, quando eu faço essa mudança, aí eu vou para o mundo sozinha para viver a minha vida sem estar mais sobre as asas dos meus pais. Eu levei um tempo até compreender, né? Então, eu tive uma sorte de ter encontrado um companheiro que junto a gente foi crescendo, né? Você fala assim, não, estou casada, né? A gente tá fazendo 19 anos, semana que vem tá junto. Muitos altos e baixos, porque é uma construção dessa mulher profissional que ele admirava e, ao mesmo tempo, muitas vezes foi super duro, né? Em certas coisas. Porque distancia, né, da família. Eu acho que à medida que a mulher também se posiciona profissionalmente, que é extremamente importante, que é fundamental, eu acredito, que a mulher seja profissional. Porque ela precisa dessa construção, né? Essa construção não só do processo em si, em que ela se especializou para trabalhar, mas uma construção subjetiva, que traz essa força, que traz essa possibilidade, que traz credibilidade, que não fica esperando que o outro valide, que eu sempre falo muito isso, né? Eu acredito que a gente se valida primeiro, na medida que também se conhece, se reconhece naquelas funções. E eu não gosto muito desse tipo de frase que diz você mãe, você irmã, você profissional, você filha. É como se a gente precisasse cumprir a expectativa dos outros.
Na verdade, nós podemos exercer as funções que estão próprias da nossa solicitação como pessoa, né? E a mulher fica nesse lugar quando ela se conhece realmente. Então, ela pode dizer, essa aqui sou eu. Você sabe, se você já pode dizer isso. Então, eu fico ouvindo você falar sobre isso e pensando, né? Que tudo que eu vivenciei nos últimos 3, 4 anos, eu posso voltar até mais, né? Acho que até os últimos 5 anos, lá no começo de 2020, foram situações que me obrigaram a olhar para uma mulher que eu não queria ver, né? Porque, né, como eu falei, eu tinha uma posição política definida, né? E até nesse processo todo, né, de estar há 16 anos vivenciando uma atividade profissional técnica e ao mesmo tempo que tem muitas ligações, porque são coisas do dia a dia de muita gente diferente, né? Na área de operação é uma área muito dinâmica. Então eu fui até dirigente sindical, né? Porque eu achava que poderia contribuir, né? E no momento que eu fiz essa escolha, sendo a única mulher naquele momento, foi terrível em casa e no trabalho. Algumas meninas falavam: você é a única mulher, o que é que eu faço? Naquele momento, lá em 16, 17, 18, 19, foi o momento do Brasil. Você está falando de ano. De ano, 2018. Era um ano que era uma época ainda que não tinha como tem hoje, tão mais claramente, né, em inúmeros espaços profissionais, as comissões de mulheres, as comissões de diversidade, o respeito e a necessidade de se tratar o assédio, a violência. Isso é bem recente, né, isso na nossa realidade. Então, naquela época, as meninas que buscavam ajuda, eu não sabia nem como ajudar. E aí eu vinha de novo para a minha fraqueza, né? Do ponto de vista da questão sindical, era outra situação, porque eu não conseguia sentir aquela energia de fulano é chefe, então não é mal e tal. Eu olhava e não conseguia ver. Aí entra todo o meu processo de construção, de ter vivenciado no ONG, em que a gente buscava o tempo inteiro trazer as pessoas para a construção social do respeito. E como é que a gente faz isso? E não da exclusão, porque a gente sempre defendeu a ideia de que todo mundo tem algo a contribuir, e isso é Paulo Freire puro, então a gente vivenciava isso, né? Então, quando eu saio do sindicato e assumo uma outra posição, que é uma mudança de carreira, eu me senti morta. Então, como mulher ali, para mim foi um momento muito difícil, porque se um homem que muda de posição política é cobrado, a mulher é 10 vezes mais. Deixa eu interromper um pouco. Como é trabalhar assim num grupo pequeno de mulheres e num grupo muito grande com homens? Como é essa relação do dia a dia? Como é essa credibilidade do trabalho? Como é que você enxerga isso? Eu acho que depende. Depende muito de como há essa construção social e cultural dentro desse grupo, né? No espaço que eu trabalho hoje, por exemplo, existe um grupo de mulheres muito fortes, que cada uma está em um setor diferente, aí está na responsabilidade social, está na comunicação, está em N situações distintas, que olham a todas as mulheres com muito respeito, assim, com muito carinho, com um acolhimento muito forte. As mulheres com as demais. As mulheres com as demais. Tá. Num espaço mais técnico, todas as mulheres daquele espaço mais técnico, daquele espaço operacional, estão na sua própria luta para se firmar. Então, você vai ter que dominar aquele processo, você vai ter que... Então, nesse processo, você, infelizmente, eu passei por isso muito tempo, e vejo muitas colegas passarem. Quem valida você, muitas vezes, não é você, né? É o homem, é o cara que vai dizer, um colega que vai chegar e vai dizer, pô, fulano é muito boa, fulano não é boa. Então, é uma construção complexa que, se você não se enquadra, muitas vezes você pode ser rejeitada, você pode ser tratada como uma fulana. Aí isso vai para todos os campos, né? Fulana se arruma demais. O que é que há? A fulana é muito chata. Esse jeito dela falar, o que foi que houve? Então, esse tipo de situação, os ambientes profissionais, na minha visão, passam todos. Eu acredito que não é só uma questão industrial, que é a sua experiência maior, né? Eu percebo isso.
como profissional que lida muito mais com mulheres, embora eu também atenda alguns homens, e eu escuto a fala dos homens, ainda tem muita discriminação. Apesar de termos avançado, de estarmos fazendo tantos trabalhos, ainda tem muita discriminação e pouca credibilidade. Nós ainda escutamos, está vendo? É uma mulher. Só podia ser mulher. Mulher não tem capacidade para isso. Mulher quer ser igual a homem. Então, tem umas frases que são muito marcantes da nossa cultura e que elas fazem um inconsciente coletivo e que acaba prejudicando a mulher naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela deseja fazer. Então, eu acredito que ser mulher ainda na nossa sociedade é uma batalha. É um trabalho onde você precisa se posicionar e dizer, eu quero, eu sei, eu posso, eu vou. Então, se ela não se valida, não é o olhar do outro, muito menos o olhar do homem que vai validar. Porque alguns homens já estão bem mais conscientes, já abrem espaço, já dão credibilidade. Eu vou botar entre aspas, já são mais civilizados. Então, a gente tem ainda esse grande grupo, felizmente, que chega para não só para dizer, eu estou junto de você, vá, tá certo? Mas aquele que diz, tudo bem, pode ir, você tem condição. Quer dizer, dá apoio, dá suporte, incentiva, acredita, admira, mas deixa ela ir. Então, não é proteção que eu acredito que nós estamos lutando para. É um lugar onde cada um deseja estar, fazendo o que pretende fazer. Porque conviver num ambiente tipicamente masculino, é como você colocou no início, é tentar se masculinizar para ser aceita no grupo. Mas é uma coisa assim que a pessoa fica muito vulnerável com ela mesma. Se agride, né? É um processo de agressão. Você deixa de ser aquilo que você acredita. Sim. Né? Então, assim, para mim, hoje eu tenho uma clareza que eu não tinha, que é justamente assim, com relação a essa questão. Eu me colocava, né, politicamente assim, sempre eu falei isso, assim, para N pessoas, né, quando eu estava vivenciando a experiência do sindicato, eu dizia assim, não, eu sou uma sindicalista fraca. Ah, eu sou muito fraca, eu não sou igual os meninos, porque não só eu não conseguia dar conta de algumas atividades que eram logo cedo, que eu não conseguia sair para ir, mas o sentimento que eu tinha em relação à forma de tratar, de conduzir, que também era diferente. Então, assim, hoje eu olho e vejo, peraí, eu não sou fraca, eu sou diferente, e diferente em quê? Eu não sei se é possível, e aí isso é uma utopia que tem no meu coração, mas eu acho que essas utopias fazem parte das transformações sociais, né? Então, a grande utopia que eu tenho é a gente pode olhar o outro e ver no outro o pai de família que quer construir sua casa, o pai de família que saiu de casa para ganhar seu pão. E mesmo num ambiente em que ele pense diferente, em que ele faça algumas coisas que não seja igual a mim, eu posso respeitar. Como é que a gente vai fazer isso? Porque o que acontece é que, dependendo do espaço profissional e da forma que essa cultura se estabelece, há uma destruição muito grande, não? Você veja que em N situações, as próprias mulheres denigrem outras. Denigrir, assim, né? Até não é uma palavra muito legal, mas assim, não compreendem. Então, você veja, quando tem os casos de violência, quando tem os casos do trabalho de abuso e tal. Assédio. Aí, assim, as próprias colegas, às vezes, duvidam, os colegas duvidam. Então, assim, se a gente conseguir olhar o outro, e só o outro, independente até, né, de sexo, de posição de gênero, sei lá, mas assim, é uma pessoa, um ser humano igual a mim, sim, buscando esse pão. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho mais difícil. Porque muitas vezes, né, essa questão do poder, principalmente esse poder político que está estabelecido, ele traz para a gente concepções complexas demais. E a gente não percebe, né? A gente vivenciou semana passada, assim, algumas discussões, principalmente essas quando vem com relação à violência. Todo mundo se prende na questão sexual, mas tem microviolências diárias que dificultam. E a gente faz com as outras colegas, né? Muitas vezes. É, porque você vê a nossa cultura, né? Isso inclui família, inclui amigos, inclui o trabalho.
é uma coisa assim que sempre duvida. A mulher tem sempre uma culpa lá subliminar, porque a pessoa tal me assediou, fez isso, fez aquilo. Não necessariamente no trabalho, às vezes é até na escola, tá certo? Num grupo de esportes, num grupo social. E o que foi que você fez? É. É uma pergunta. A outra é assim, tem certeza? Você não está enganada, não? Você não está exagerando. Será que essa pessoa fez isso mesmo? Ou é sua imaginação? Uma pessoa tão próxima de você, tão amiga. E não necessariamente nós somos assediados e violentados e abusados por homens, né? As mulheres também fazem isso. Porque nem toda violência, nem todo abuso, nem todo assédio é sexual. Então, a gente precisa entender que essa cultura vem mudando, mas nós temos muito trabalho para fazer, né? Esse ponto para mim é bem assim complexo, porque às vezes eu me sinto armada, sabe? Às vezes assim, quando eu escuto uma frase e aí nem foi intencional, mas a pessoa não percebe. Então, por exemplo, atualmente eu estou fazendo uma parceria com um colega, né? Novamente, um técnico que é bastante experiente, que conhece muita coisa, que está sendo muito respeitoso na construção, né? Como eu vivi até na ONG, isso até me lembra um pouco, porque a gente fazia um trabalho bem técnico. Né? E teve um momento assim que a pessoa chega e fala assim: não, vocês dois estão fazendo uma dupla, não, é um par, daqui a pouco já tá falando um casal. Eu vou, para, porque não tem nada a ver isso, né? E aí assim, eu já fico assim, ligada, porque foram tantas situações ao longo de 30 anos de vivência profissional que você nem acredita de certas coisas que você olha e fala, não é possível que a pessoa pense isso. Mas pensa, porque pensa. A sociedade valida. Exatamente. E o homem ainda fica nesse lugar do poder, tá certo? E de acreditar que ele pode exercer isso e soltar gracejos, xingamentos, indiretas. Mas eu estava só brincando. Não é? Então, no fim, quando você aperta um pouco, a reação é essa: eu estava só brincando. Tá certo? Mas é uma brincadeira com uma outra intenção, que é aquela: o que você está fazendo aqui? Você é mulher, vá para casa, cuidar da sua casa, da sua família. O que você está fazendo aqui nesse trabalho? Ou ainda é aquela ideia que nós, mulheres, temos que ficar na área de saúde e na área de educação. E ou de preferência, nutrição. Trabalhando com criança, que é para não ter nenhum tipo de ameaça. Tá certo? Ainda existe isso, eu lido com isso todos os dias. E eu lido com a culpa das mulheres, que é muito forte, sabe? Tem mulheres que têm um homem internalizado, está lá na mente delas, como eu digo. Será que fulano vai gostar? E se eu me atrasar, o que é que ele vai dizer? E como é que vai ser quando eu chegar em casa? Passei então, muito por isso. É muito forte ainda. Eu encontro, nem digo das pessoas que já viveram 30, 40, 50 anos. Eu encontro isso nas pessoas mais jovens. Eu encontro isso nas pessoas que ainda estão em fase de namoro. Então, isso é muito forte ainda na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E, predominantemente, aqui a nossa região, né, Pernambuco, Nordeste de modo geral, foi uma região escravocrata. É uma região de engenho. Né, do poder masculino muito forte. Então, isso tem um remanescente social, sabe? Mas temos tantas coisas, né, se a gente for conversar aqui. Então, eu queria que você dissesse assim, hoje, na sua vida atual, como você se sente mulher? Agora que eu fiz, né, todo um processo de um mergulho muito forte, porque assim, eu não entendia no dia a dia da minha vida profissional que algumas situações que eu não tinha vivenciado até o fim, na adolescência, infância e tal, como isso me afetava. Então, eu precisei fazer um mergulho muito fundo para entender o que me gatilhava, né? Então, assim, as injustiças que eu vivenciei na infância, algumas coisas que eu não tinha trabalhado e que eu, na minha própria trajetória, eu sempre fugia. Ah, não, então eu mudo de emprego. Fiz isso várias vezes. Né? Eu precisei mergulhar. E nesse mergulho hoje, Norma, eu me sinto extremamente mais tranquila em relação a quem é Josi. Sabe? Até tem uma frase que a gente tem usado, orgulho de ser quem somos. Eu tinha vergonha, né? Eu passei muito tempo calada porque eu achava que eu era errada.
né? Que eu era errada por quê? Porque eu não concordo com esse jeito que esse sindicalista fala, que esse político fala. Eu não concordo, mas eu não quero a destruição dele, eu só não concordo, sabe? Então, assim, compreender isso é uma coisa que você só faz quando você olha para dentro. E olhar para dentro para você ver que o outro, em muitas situações, está projetando em você o que ele não tratou. Não realizou. Não realizou. E assim, eu só consegui fazer esse mergulho depois de estudar muitas coisas, né? E aí, nesse pacote, eu coloco ter ido bem fundo nas feridas emocionais, na comunicação não violenta, na compreensão, como a Brené Brown fala, né? Aceitar as imperfeições e a vulnerabilidade, porque assim, você quando está fragilizado no mundo do trabalho, você como mulher, você não quer demonstrar. Você vai chorar no trabalho? Que é isso? Você vai... né, mostrar fraqueza. Vai mostrar fraqueza, né? Então, assim, eu vivenciei uma posição de liderança durante um tempo e eu achava que o tratamento, né, de ser duvidada, de ser... Eu ouvi que eu tinha feito essa escolha por medo de perder o emprego. Eu fiz, mas logo eu que fui autônoma. Logo eu que tenho uma formação de professora e que estou pronta para ir ajudar, eu infelizmente só fiz o estágio, eu não fui para a sala de aula, mas vivenciei sala de aula como professora, né, na área industrial, não vou temer nunca. Mas isso foi dito a mim, por quê? Porque eu dei esse espaço, né? Eu dava esse espaço e eu não percebia que eu fazia isso, eu não percebia. Foi necessário realmente eu vivenciar um afastamento forçado ou não, mas assim, que provoca um aprendizado, né? Então, hoje eu vejo que tem algumas pessoas que não gostam, não, a pessoa é gratiluz, tudo é gratidão, tudo é não sei o quê. A minha compreensão é bem espiritualizada, né? Graças a Deus eu tenho essa visão. Eu acho que para mim é um dos meus valores ter essa convicção muito forte. É que, assim, tudo ensina. Né? Então, eu penso em Paulo Freire nesse sentido de que todas as pessoas ensinam, eu penso que todas as situações ensinam. Não é fácil ver, mas hoje, quando você me pergunta o que é ser mulher, é isso. É não ter mais vergonha de me arrumar, né? Eu pintei meu cabelo e no primeiro momento, que é isso? Que cabelo queimado é esse? Não, meu amor, eu sou iluminada. Né? Ter coragem de me arrumar, eu não tinha. Porque eu achava que eu era feia, que nada combinaria comigo. Então, assim, isso você carregar anos e anos não é fácil, né? Então, hoje eu estou me sentindo muito grata a mim, porque tive coragem, né? E a N pessoas, né? E aí, assim, eu não sei se eu posso colocar muito claramente, mas você é fundamental, né? Você falava de validação, eu não entendia, né? Eu não entendia o que significava isso, mas quando essa situação foi se concretizando dentro do meu coração no sentido de, peraí, isso não é errado. Eu sinto isso e isso não é mal, eu não quero mal de ninguém. Então por que está errado? Porque não está igual a todo mundo? Eu sou diferente. Maravilhosa. Vocês concordam comigo? Fantástica. A evolução que ela fez, o processo todo, não foi simplesmente porque eu conheço a pessoa que eu trouxe para essa entrevista. A gente precisaria começar de uma forma muito intensa, muito profunda, e eu vou pedir agora para você olhar para a câmera e dar um recado para as mulheres. O meu recado para as mulheres, e aí eu penso nesse momento nas minhas filhas, nas minhas irmãs, minhas primas, é se conhecer. Saber dentro de você o que aquelas coisas que lhe incomodam por quê, para você saber exatamente como se construir e não dar a ninguém o poder de definir quem é você. Não dá a ninguém o direito de dizer que você é mais ou menos, ou não interessa. E isso nem homem nem mulher. Né? Eu acho que quando a gente se apropria disso, se compreende nesse sentido, é fundamental. Né? E uma última coisa que eu aprendi com a Elisama Santos, lá no livro Conversas Corajosas, que é justamente sobre conversa, né? É perceber até que ponto você pode continuar tentando conversar ou não em N situações. E aí, sejam elas profissionais, pessoais ou não, porque às vezes a gente insiste em coisas que não
não servem. Não é fácil ver, mas a gente aprende. Um dia chega. Josiane, eu estou imensamente grata pelas suas falas, pelos seus pronunciamentos. Eu acho que realmente ser mulher transformação, você é um exemplo. Muito obrigado por ter aceito o convite e por iniciar conosco esse processo todo de ser mulher. E eu tenho um recado para vocês, assim, apaixonem-se por vocês mesmas. Reconheçam o processo que vocês estão fazendo. Validem cada momento. Vocês vão ver o resultado. Um beijo.